Estamos muito felizes com a nova série que a gente inicia hoje, né? Nós falamos na última série sobre os alicerces, sobre tudo aquilo que era importante nós relembrarmos, sobre as bases da construção dessa igreja, da visão que Deus nos deu, baseados na palavra de Deus. E hoje a gente inicia então sobre os atributos de Deus. Quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos falando sobre qualidades de Deus. Nós estamos falando a respeito do caráter do Senhor. Aquilo que nós precisamos conhecer sobre Ele para que a gente possa então aprender quem realmente Deus é. Não o que a gente acha que Deus é, não o que as pessoas dizem quem Deus é, mas o que Deus diz a respeito dele. E o que nós podemos saber de Deus é aquilo que Deus permitiu se revelar a nós, a autorrevelação dele. Então, aquilo que Deus permitiu que a gente conhecesse, então Deus deixou explicado através das Escrituras. E hoje a gente pode, então, ter esse conhecimento sobre o Senhor. Nunca nós vamos conseguir compreender tudo sobre Deus. O nosso intelecto é muito limitado, nossa visão, nosso entendimento a respeito das coisas do Senhor é muito limitado, mas a gente pode ficar tranquilo que aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus, para que a gente possa ter a nossa salvação, para que a gente possa viver uma vida que agrada a Deus, isso nós temos conhecimento, isso está à nossa disposição. E hoje, então, nós vamos começar com o primeiro atributo falando sobre que Deus é amor. Você pode aumentar um pouco o microfone, pelo menos retorno para mim, para eu não forçar tanto. E por que é importante, então, nós conhecermos os atributos do Senhor? Por que nós precisamos, então, ter essa visão correta para que a gente não venha criar uma visão de um Deus que não é, de fato, Deus verdadeiro? Então, por exemplo, um dos erros comuns que as pessoas caem quando não conhecem a Deus é preferir um atributo de Deus em detrimento de outro. Quando a gente fala de atributo de Deus, que está falando do caráter de Deus, nós estamos falando sobre o amor, sobre a fidelidade de Deus, sobre a santidade, sobre a eternidade, sobre a onisciência, onipotência, onipresença. Esses são os atributos que nós vamos tratar nessa série. Então, algumas pessoas, elas tendem a priorizar alguns. Um erro muito comum é as pessoas preferirem o amor ao invés da justiça de Deus. Sendo que Deus é completo em si. Deus não é parte amor e parte justiça. Deus não é mais amor e menos justiça. A justiça de Deus não está submetida ao amor de Deus. Deus é todo amor e Deus é toda justiça. Tá vendo por que é difícil entender tudo sobre Deus? Não é tão simples, né? Deus é completo em si. Deus é inteiro em si. É muito profundo para nós compreendermos isso. Então nós temos que nos esforçar para conhecer aquilo que Deus deixou a nós. Então, quando nós entendemos errado que Deus, então, ele é mais amor, eu vou acabar definindo Deus pelo que eu entendo de amor e, consequentemente, me relacionando com Deus dessa forma. E nós sabemos que hoje o mundo tem uma visão muito deturpada de amor, né? Ainda mais em épocas conturbadas que nós estamos vivendo, todo mundo clama para que todos sejam mais amorosos, mas ninguém entendeu ainda o que é amor, né? Isso a maioria não entendeu. Então, hoje as pessoas acham que amor é aprovar tudo, amor é concordar com tudo. Hoje, alguns pecados são chamados de amor, né? E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus, ele define muito bem claro o que é amor através dele mesmo. Outro erro comum é em relação ao inferno. Algumas pessoas pensam assim, se Deus é um Deus de amor, Deus nunca poderia me mandar para o inferno. Ou se Deus é um Deus de amor, como Deus vai enviar alguém para o inferno? A verdade é que Deus, na verdade, fez de tudo para que nenhum de nós precisemos ir para esse lugar. Inclusive, o inferno não foi criado para nós, né? O inferno foi criado para os demônios. Mas a Bíblia fala para que a gente não precisasse ir para o inferno, Deus mandou Jesus como a solução, com uma demonstração, uma expressão visível, profunda do amor de Deus, para dizer, ei, eu amo tanto você, que eu não quero que você vá para o inferno, você não precisa ir para lá. Então, aí está revelado o amor de Deus, não na questão que Deus vai ter prazer em mandar alguém para o inferno, é que Deus já antes disso trouxe a solução. Então, algumas pessoas, diante de algumas circunstâncias, elas avaliam o caráter de Deus. Ah, como é assim? Se Deus ama, como é que ele faz isso? Quando, na verdade, o que deveria ser avaliado é o nosso caráter em relação a Deus. Como nós podemos entender isso? Pense de uma forma ao contrário. Como pode uma pessoa rejeitar um amor tão grande e Deus enviar Jesus? Como pode uma pessoa rejeitar a única solução que ela tem para fugir do inferno? Por que nós temos mania de condicionar, de avaliar o caráter de Deus, quando, na verdade, quem tem que ser avaliado somos nós? Quem está errado nesse jogo somos nós. Então, quando nós temos uma visão errada do amor de Deus, a gente pode cair nesse erro. Outra questão, aceitação. Se Deus é amor, então ele me aceita como eu sou. Mentira. Deus nos aceita em Cristo.
Né? Então, nós somos aceitos diante de Deus, todas as pessoas são aceitas diante de Deus em Jesus. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que vai nos capacitar, nos impulsionar para viver em santidade e viver como Jesus viveu. Essa é a aceitação de Deus. E mais uma coisa que é bem comum, e muitas vezes nós cristãos, mesmo andando com Deus, temos essa luta em pensar que o amor de Deus é uma garantia que a gente não vai sofrer. Se Deus me ama tanto, Deus não vai permitir que eu sofra. Deus não vai permitir que eu passe por isso. Deus vai me poupar disso. Só que se nós analisarmos um pouquinho, se foi necessário para Jesus Cristo sofrer a fim de demonstrar o amor de Deus, o que está reservado a nós? O próprio Filho de Deus, perfeito, santo, sofreu para que pudesse expressar o amor de Deus por nós. Nós não estamos livres do sofrimento. É claro que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Toda vez que Deus permite algum sofrimento em nossa vida, é com o propósito de nos mover em direção a Ele, em nos fazer melhores, em nos amadurecer, em nos fortalecer para os seus propósitos eternos. Então nós precisamos compreender que o amor é parte essencial de quem Deus é. Deus não age por ódio, Deus não age por vingança, Deus não fica feliz em castigar ninguém. Deus gosta de abençoar, Deus tem prazer em perdoar. Quando pecamos, Deus é paciente para nos dar sempre novas oportunidades para retornar, se arrepender. Deus vê o nosso sofrimento e não fica frio em relação a ele. Esse é o amor de Deus. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas, quando a gente está aconselhando, a pessoa está passando por um momento difícil. Lembra que Deus está aí com você nesse momento. Deus não está distante, Deus está sofrendo com você. Não é prazer de Deus ver-nos sofrer. Infelizmente, as nossas consequências do pecado desde o início do mundo permitiram que o mal entrasse na humanidade e hoje a gente sofre muitas consequências do pecado sobre essa terra, as doenças, as maldades, a violência. Então hoje é muito que nós vivemos, mesmo quem sabe que você não considere que isso seja a sua culpa. Nós estamos sujeitos a um mundo escravo do pecado. Então Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Não tem prazer em ver nós, muitas vezes, vivendo dias difíceis. E muitas vezes esse pensamento vai ser o que vai te manter seguro e firme diante das adversidades. Eu lembro que muitas vezes, quem já sabe nossa história, sabe que o nosso filho mais velho é autista. E muitas vezes eu me peguei querendo ficar ansiosa, pensando, meu Deus, como eu queria que ele tivesse mais terapia, oferecer isso para ele, aquilo. E às vezes a gente via que não tinha possibilidade, ou não estava ao nosso alcance, não tinha pessoas. E Deus sempre nesse momento me lembrava que Deus ama mais o Benjamin do que eu posso amar ele. Deus ama mais os meus filhos, o meu marido. Deus ama mais as pessoas que eu amo do que eu posso amar. Então Deus, com certeza, tudo que o Benjamin, tudo que aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você tem consideração, tudo que ele precisa e passar e desfrutar naquele momento, Deus está fazendo isso com amor. Deus está permitindo isso em amor, não para o mal, não para dar um fim ruim para nós. Sempre o fim é para que a gente se conecte a Ele. Deus é suficiente para nós. Então esse amor nos mantém seguros. Sim, Deus está cuidando de mim. Deus cuida da minha família. Se eu estou passando por essa situação, isso aqui não invalida o amor de Deus. Pelo contrário, Deus é tão amoroso que está comigo nessa. Deus decidiu entrar comigo nessa, até mesmo quando eu erro. Deus está lá para me ajudar, para me limpar, para me levantar. Deus ama. Então Deus tem prazer em demonstrar e expressar o seu amor. Então nós precisamos conhecer sobre os atributos de Deus para que a gente saiba quem Deus é e, consequentemente, o que Deus espera de nós. Quando nós falamos de atributos de Deus, nós precisamos entender que existem os atributos comunicáveis de Deus e os atributos não comunicáveis. Os comunicáveis são todos aqueles que nós podemos desenvolver, que Deus nos dotou com eles. Amor, fidelidade, bondade, misericórdia, todos esses atributos de Deus estão disponíveis para nós também. Agora tem os atributos não comunicáveis que pertencem exclusivamente a Deus. Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, né? Eterno é aquele que não tem começo nem fim. Deus não começou um dia, Deus sempre existiu. Isso pertence somente a Ele. E é isso que faz Ele ser Deus. Ele está acima de todos, né? Então, quando nós entendemos isso, existem atributos de Deus que Deus espera olhar para nós. Pensa, olhar para você, Deus olhando para ti, Ele quer encontrar isso que tem nele em você também.
Nós aprendemos as últimas palavras aqui, que Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. A nossa semelhança foi, então, deturpada pelo pecado. Nós perdemos a sensibilidade para amar. Nós perdemos a facilidade e a inclinação para ser misericordioso, para ser fiel. Então, quando eu recebo Jesus no meu coração, o poder de Deus, o Espírito Santo, a pessoa de Deus vem morar em mim e me capacita a manifestar novamente aquilo para que eu fui criado. Que é manifestar amor, que é manifestar fidelidade, que é manifestar misericórdia e tudo que está em Deus. Então, quando eu aprendo sobre quem Deus é, o atributo de Deus, eu sei quem Ele é e eu sei o que Ele espera de mim, então eu posso começar a me assemelhar novamente a Ele. Retornar a ser imagem e semelhança de Deus, que é o plano original. Então, o nosso texto que nós vamos ler hoje, falando em que Deus é amor, está lá em 1 João. Eu vou pular alguns versículos porque o texto é bem extenso, mas eu incentivo os irmãos a ler a carta de 1 João, porque é a carta do amor, né? João é conhecido como o apóstolo do amor. É uma carta muito gostosa de ler quando nós queremos entender sobre como Deus age e o que Deus espera de nós. E lá ele fala assim nesse trecho. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor para nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. No versículo 18 segue, no amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Que texto maravilhoso que João nos deixa aqui. Profundo. Ele é todo carinhoso, ele chama de amigos, ele chama de filhinhos. Ele é o apóstolo do amor. E ele é muito profundo, ao mesmo tempo que ele fala sobre amor, a gente pensa amor só é coisa leve. Não, ele fala do preço desse amor. E é o que nós vamos falar, destacando 3 pontos a partir desse texto aqui, para nós compreendermos o amor de Deus e como manifestar em nossa vida. Primeiro, o amor é relacional. Pode completar na sua guia lá. O amor é relacional. O amor, ele precisa de um alvo. Deus é amor. Não é parte amor, Deus não tem amor. Deus é amor. A sua essência é amor. E Deus, ele precisa... Não que ele tenha uma necessidade, né? A gente pode filosofar sobre isso. Mas Deus, ele tem prazer, ele quer expressar esse amor. Então, ele tem um alvo. E quando ele fez toda a criação, que ele criou o mundo, criou os animais... Ele decidiu criar o ser humano para que nós fôssemos o alvo do seu amor. Hoje, o alvo do amor do Senhor somos nós. É prazer do Senhor nos amar. Nós fomos criados para ser amados. Então, pensa só. O propósito de Deus nos criar foi para demonstrar o seu amor. E assim, num relacionamento de amor, nós também temos um relacionamento também de amor com Ele, nós doando nosso amor a Ele. E é um prazer de Deus nos tornar, então, seus filhos, de poder desfrutar desse amor. Às vezes a gente tem uma visão um pouco deturpada de Deus. Quem sabe a sua criação, a cultura que você vive, ou que você ouviu falar de Deus, te impede um pouco de entender como Deus é e como Deus age. Então é preciso a gente compreender a partir da palavra. Às vezes a gente acha que Deus, que nós estamos pesando Deus. Deus deve ser difícil me aturar. Eu sou uma pessoa complicada. Deus deve estar se esforçando muito para me amar. Né? Deus deve gastar muito tempo comigo. Quando na verdade não. A Bíblia vai falar lá em Efésios 1:5 que Deus já havia resolvido antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, antes que nós pecássemos. Porque lembrando, Ele é eterno, Ele tem conhecimento sobre todos os tempos. Antes que nós pecássemos, Ele havia decidido que em Cristo nós nos tornaríamos seus filhos. E lá diz em Efésios 1:5, pois esse era o seu prazer e vontade. É prazer de Deus nos amar. É vontade do Senhor nos amar. Deus ama amar você.
Deus ama amar você. Se tem uma coisa que dá prazer a Deus é poder amar você. Tanto, tanto, tanto que enviou Jesus. O que ele tinha de melhor. O que era mais amado dele. Para poder provar para você que ele ama realmente e quer estar contigo. Olha que verdade profunda que deve nos gerar segurança, que deve nos inspirar a viver uma vida para Deus. E também mais para frente, em Efésios 5:1 diz, vocês são filhos queridos de Deus. Olha que legal, filhos queridos. Quem não gosta de ser chamado de querido? Em Efésios somos chamados de filhos queridos. E continua falando, e devem ser como ele é. Então já que vocês lembram, vocês são um filho tão querido, tão amado. Vivam para esse Pai. Sejam igual a esse Pai, sejam realmente filhos de Deus. Então nós somos alvos do amor de Deus e da mesma forma, se nós queremos então resgatar essa semelhança em amar, nós também temos que ter um alvo para o nosso amor. E a Bíblia define isso já nos 2 primeiros mandamentos desde o Antigo Testamento. Ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, toda a tua alma, todas as tuas forças. E ame o próximo como a ti mesmo. Então, olha só, o alvo do nosso amor é Deus e as pessoas. Então, para você poder desfrutar desse amor que Deus tem para dar para você, você precisa viver com pessoas. Porque se nós vamos observar o texto que nós lemos aqui, lá no versículo 12 diz, ninguém nunca viu a Deus, Deus Pai, né? Nós vimos, digamos, através da palavra de Deus, a manifestação de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Então, quando Jesus andou nessa terra, eu aprendi como Deus é, como eu devo ser. Mas ele fala que se nos amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor nos enche completamente. Você quer aproveitar esse amor? Você quer sentir esse amor? Você quer desfrutar desse amor? Tem que viver com os irmãos em Cristo. Algumas pessoas elas não se sentem tão amadas por Deus ou não experimentam tanto esse amor de Deus. Por quê? Porque elas estão longe. O amor de Deus é algo que flui através da família de Deus. Deus escolheu manifestar o seu amor. Ele ama tanto isso que a Bíblia diz que ele criou um povo para ser amado, que é, antigamente, o povo de Israel. Quando Jesus veio, a partir de Jesus, a igreja. Então, Deus quer mostrar o seu amor através de um povo. Então, muitas vezes, se você se pergunta assim... Você tem dúvidas a respeito do amor de Deus por você, que não deveria ter, né? A gente tem que exercer a fé, crer no amor de Deus. Deus não tem que ficar dando prova. Tem gente que pede prova. Deus, você me ama mesmo. Daí Deus olha e você está de brincadeira, né? Enviei Jesus lá, né? Fiz tudo aquilo, tá a Bíblia aqui na tua mão e está pedindo se eu amo você. Às vezes a gente tem umas noias bem fora, né? É só ler um pouco da Bíblia, exercer um pouco de fé que está tudo resolvido. Mas a gente gosta de ser vítima, né? Fazer aquele joguinho com Deus, né? Como se Deus não soubesse das coisas. Então, quando eu exerço essa minha fé, eu creio, Deus me ama. Sabe, experimenta viver isso. Decida crer nisso de todo o teu coração. Quando os dias estão meio duvidosos, turbulentos, decida crer. Quando você recebe uma bênção, gente, irmãos, muitas vezes eu tive, na minha história, dificuldade de desfrutar bênçãos de Deus. E daí, naqueles momentos, eu tinha que lembrar, mas Deus me ama, Deus quer me abençoar. Porque Deus só quer me ver no sofrimento, né? Não, Deus quer desfrutar de momentos de alegria comigo também. Então, Deus te abençoa. Não fique, às vezes, se sentindo culpado porque Deus te abençoa. Não fica tentando medir. Deus ama você. É prazer dele te abençoar também. Então, o amor é manifesto. E para a gente poder experimentar esse amor, é necessário andar junto com os irmãos. Então, quando eu amo os outros, as outras pessoas, os outros irmãos em Cristo, eu provo que, de fato, eu experimentei o amor de Deus. Se você for mais para frente lá no texto ainda no livro de 1 João, João vai ser bem drástico em falar que quem não ama o seu irmão não conhece o amor de Deus. É profundo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Hoje, infelizmente, nós temos uma lógica invertida, né? Se fala muito sobre isso. As pessoas amam coisas e usam pessoas, quando deveriam usar coisas e amar pessoas. Hoje é muito fácil para as pessoas falar, eu amo viajar, eu amo futebol, eu amo chocolate, eu amo sorvete, mas é tão difícil falar, eu amo você. Por isso estamos acostumados a amar coisas, mais do que amar pessoas. Pessoas são difíceis muitas vezes de serem amadas. Né? E nós somos desafiados como Deus a viver esse amor. E agora a gente entra no segundo ponto, o amor incondicional, que fala muito a respeito do nosso amor com as pessoas. Nós não fomos amados por Deus porque nós fomos bons ou merecedores. Nós fomos e somos amados porque Deus é amor. Falando sobre atributo, é natural de Deus amar.
É parte da sua natureza amar. Então, Deus nos ama e ponto, não tem condições. Então, quando eu penso nisso, eu preciso compreender que não há nada que façamos que faça Deus amar mais a mim, ou não tem nada que eu faça que vai fazer Deus amar menos a mim. Isso não significa que Deus não espera que a gente melhore, mas que a gente pode ficar seguro que nesse processo de transformação, o amor de Deus estará permanentemente em nós. Independente dos nossos acertos e nossos erros, o amor não muda. O amor permanece o mesmo, ele é sem condições, incondicional. E quem sabe seja por isso também que Deus estabeleceu um tipo de vínculo para retratar o nosso relacionamento com Ele, que é o vínculo de pai e filho. A gente vê que um dos vínculos mais profundos dos relacionamentos humanos é o da paternidade, da maternidade. O filho pode fazer o que for, geralmente da forma comum que se espera. Felizmente a gente vê muitas notícias ruins de pais que não exercem esse amor profundo. Mas o natural é que os pais amem sempre os seus filhos. O filho pode ter feito uma coisa terrível, está preso na cadeia. Quem vai visitar o filho no dia da visita? A mãe. Ela pode não concordar com o que o filho fez. Ela pode também achar que a justiça está correta, mas ela ama. Ama sempre. É um amor profundo que retrata um pouco para nós nos aproximar a relação que a gente deve ter com Deus, que Deus tem conosco, Ele ama sempre. Lembrando que nós estamos falando de amor. O amor não está acima nem abaixo da justiça. Falaremos sobre justiça ainda. É claro que Deus espera de nós um comportamento de filho, Mas hoje nós estamos tratando o amor, então nós temos que lembrar que o relacionamento que Deus tem conosco é de paternidade, é desfrutar dessa forma. 1 João 3:1 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filho de Deus e somos de fato seus filhos. Você não é só chamado de filho de Deus, você é filho de forma completa, você desfruta. Quantas pessoas a gente conhece por aí, é filho de fulano, mas o pai não está nem aí, ou o pai só colocou no mundo e abandonou. Ele é filho do fulano. E aqui ele fala que não, você não é só chamado de filho, você de fato é filho. Você tem direito às bênçãos, você tem direito às promessas, tem sobre você uma herança. Deus ama amar você. Então, de fato, Ele trata você como um filho. Como nós tratamos um filho? Nós abençoamos o nosso filho, nós promovemos, nós corrigimos o nosso filho. Isso faz parte do amor do Pai. Então é muito incrível, nós somos filhos de Deus. Se hoje você puder sair dessa noite aqui com essa certeza que você é filho de Deus, isso muda a realidade. Diante dos nossos dias corridos, das nossas atividades, quando eu lembro que eu sou filho de Deus, nós cantamos aqui, o Deus grandioso, meu amigo é, o que está acima, poderoso. Se você quer viver uma dimensão de adoração profunda, você precisa pensar sobre o que você está cantando. A adoração não é um sentimento, eu vou chorar por causa que as notas tocaram meu coração. As notas, o instrumental, ele propicia o ambiente para que Deus possa falar com você. É bênção, é muito bom. Mas se você quer ter uma experiência profunda de adoração nos momentos de louvor, você precisa pensar sobre o que você está cantando. Pare e pense o que você falou hoje de noite. O Rei, o Supremo, Ele é teu amigo. Que amigo melhor que você precisa que esse? Muitas vezes nos falta um amigo nessa terra, mas não nos falta a amizade do Senhor. Ele é meu amigo. E mais que amigo, Ele é Pai. Nesse texto que nós lemos fala sobre medo também. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Esse contexto dessa fala de João aqui é em relação ao juízo final. É aquela pessoa que é filha de Deus, recebeu Jesus em seu coração, mas por algum motivo ela ainda tem medo de não ser salva, tem medo da condenação. Quando fala de Jesus voltar, o Edson deu um susto esses dias em nós, deu um grito aqui, todo mundo, meu Deus do céu. Algumas pessoas por um momento, quem sabe, pensaram, será que eu ia subir mesmo se fosse? Sendo que você recebeu Jesus na tua vida, você está se esforçando para viver uma vida com Ele, você não é perfeito, mas você tem o compromisso de melhorar. Você está obedecendo aos passos que Deus pede para você. Não precisa ter medo. Não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus.
Lembre, você é amado e você é salvo não por causa daquilo que você fez ou deixou de fazer, é por causa do sacrifício de Jesus por nós. Então, nós precisamos desfrutar desse amor verdadeiro e quando nós sentimos medo, isso nos impede de desfrutar do amor de Deus. Eu tenho barreiras na minha compreensão, barreiras no meu relacionamento. Não sei se você já teve um relacionamento com uma pessoa que tem medo de você. Ou você teve medo de alguém, como é ruim. Você fica cuidando como se comportar, você pensa que o tempo todo você vai ser castigado, que é alguma coisa ruim, que você deve ter errado. Quem vive com medo é porque ainda não está aperfeiçoado no amor. Não entendeu que você é amado. Sempre amado. Então esse amor de Deus tira o medo do nosso coração. Então, da mesma forma que Deus tem esse amor incondicional por nós, nós somos desafiados a amar de forma incondicional também. Que difícil isso para nós, né? Então, o que a Bíblia diz para a gente? Amar o nosso próximo. Nosso próximo, o que significa isso? O amor, ele sempre é expressado através de uma necessidade suprida. Seja através de uma carência que a pessoa tenha, uma necessidade física, emocional, ou até mesmo de vínculo, de relacionamento. O amor é uma expressão, uma ação de suprir uma necessidade. Deus nos amou tanto que deu Jesus, ele supriu uma necessidade nossa de salvação. Então, quando eu preciso amar, eu preciso estar em volta de pessoas, rodeado de pessoas para que eu possa ter um próximo. Tem pessoas que não amam porque elas não têm ninguém do lado. Como é que vai desfrutar esse amor incondicional? E o meu próximo, não importa quem ele seja, o que ele esteja passando, o que ele fez para mim, eu devo estar disposta a suprir a sua necessidade. Isso é amar ao próximo. Por isso Jesus conta a parábola lá do bom samaritano, que é uma expressão também desse próximo. E também Jesus manda a gente amar os nossos inimigos. Não significa que eu vou gostar dele, que eu vou concordar com ele, ou que eu vou conviver perto dessa pessoa. Mas quando eu fico ciente que ela tem uma necessidade, o meu amor me faz eu suprir essa necessidade. Por isso que vai ter aquele texto, se você vê seu inimigo ter fome, dê de comer. Se você vê seu inimigo ter sede, dê de beber. Né? Então, por quê? Porque é uma forma de expressar o amor, é suprir uma necessidade. É um amor incondicional. A pessoa não fez nada para merecer o meu amor. Ela, na verdade, quem sabe tem uma dívida até comigo. Mas é de forma incondicional, sem condições, eu decido amar. E eu acho muito legal que também lá em João, no Evangelho de João, né, o Joãozão que a gente fala, que agora nós estamos no livro de Joãozinho, que é a carta pequena. Lá no Evangelho de João, Jesus falou, depois ele citar os mandamentos, né, os principais, amar a Deus e amar as pessoas, ele fala, amem as pessoas como a si mesmo, então ele completa, e eu lhes dou esse novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se amar os outros como nós amamos a nós mesmos já é difícil. Agora nós somos convidados e desafiados a amar os outros como Jesus amou. Quando Jesus desceu nessa terra e viveu uma vida aqui para nos mostrar como nós deveríamos viver, as definições de amor foram atualizadas. Então o que aconteceu? Agora vocês não amam só como a vocês mesmos, porque às vezes tem pessoas que nem têm amor próprio, então é mais difícil amar o outro, né? Então quando você não se amar o suficiente, então vai no amor de Jesus. E quando você se ama bastante, você tem que amar mais ainda, porque o amor de Jesus é aquele amor sacrificial. Ele deu tudo, ele não poupou a sua vida. Então, ame os outros como eu amei você, sem merecer, sem esperar nada em troca, simplesmente porque eu amo. E terceiro e último ponto, o amor é intencional. O que significa isso? Intencional. Tem que ter intenção. Tem que ter decisão, tem que ter atitude. O amor precisa de expressão. Um amor só de palavras é furado, não é verdadeiro. Então, um amor, de fato, é aquele amor que se expressa. E nesse texto que nós falamos aqui, fala que Deus nos amou primeiro. Então, quem quer de fato se parecer com Deus, dá o primeiro passo quando se fala em amar. Eu não espero as condições propícias, eu não espero tudo favorável a meu favor. Eu dou o primeiro passo. Seja manifestar esse amor através do perdão. Né? Quando eu preciso pedir perdão ou perdoar alguém. Outra ação do amor intencional, o amor doa. Nós lemos ali, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou ou deu o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Quando Deus quis mostrar que nos amava, ele deu alguma coisa, e não qualquer coisa, ele deu o seu melhor. Quando eu quero mostrar que eu amo a Deus e amo as pessoas, eu também tenho que dar alguma coisa.
E por isso que entra aquela parte que eu falei da necessidade. Eu observo o que precisa ser doado, o que precisa ser dado da minha parte. Né? Então, Jesus nos amou a esse ponto. E por último, para finalizar esse ponto, que está também nesse livro de 1 João, e é bem forte quando João fala que nós conhecemos os mandamentos de Deus. Quem não obedece os mandamentos de Deus não ama a Deus. Ele fala que o amor é condicionado à nossa obediência. Você não pode falar que você ama a Deus se você não obedece a Ele. Então, pode ser que você gosta de Deus, pode ser que você gosta da Bíblia, você acha legal a igreja, você gosta dos irmãos, você acha que é uma coisa legal para a tua vida, que é interessante, que pode agregar, mas amar não. Você não ama, porque só ama quem obedece. E só quem obedece, de fato, ama. Então, o amor, Deus vê, quando Deus olha para nós, Ele quer ver o tanto que eu obedeço a Ele. O tanto que eu obedeço a Ele é o tanto do meu amor por Ele. A gente não está muito acostumado a ver as pessoas relacionar amor com obediência, né? Amor hoje é amor livre, faz o que quiser, a tua vida é tua, né? Seja feliz. Não, o amor a partir de Deus é amor que obedece. E lembrando, nunca para o nosso mal. É um amor de proteção, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, olha que profundo isso para nós analisarmos. Se nós sabemos que existem coisas em nossa vida que Deus tem falado para nós que nós precisamos consertar, que nós precisamos nos comprometer, que Deus está pedindo para nós crescermos, amadurecer, ir adiante, nós precisamos tomar o passo de obedecer a isso. Senão, o meu amor com Deus está falho. Eu não posso dizer que eu amo a Deus enquanto eu não obedecer aquilo que Ele está pedindo para mim hoje. Conclusão. Amar é a melhor forma de nos identificarmos com Deus. Se nós queremos ser parecidos com Deus, se nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam, nossa, você tem algo diferente, Deus está em você, uma das melhores formas de manifestar isso é amando. Jesus, quando estava diante de seus discípulos, Ele lembrou, antes dele subir aos céus, Ele falou, acima de tudo, amem vocês uns aos outros, porque isso vai mostrar para o mundo que, de fato, vocês são meus seguidores. A prova da manifestação do Deus invisível, através da igreja, dos irmãos, é através do nosso amor mútuo. É por isso que nós precisamos andar junto, para que a gente possa desfrutar desse amor divino, do amor de Deus e também experimentar viver Ele com nossos irmãos. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar?